Oi raposinhas, tudo bem? Aqui é a Fox e hoje, depois de muito tempo, eu irei apresentar a vocês quem são os mains em Dungeon World, e quem tá aqui comigo hoje é a Grepire. Fala rapaziada, tudo bem com vocês? E antes de começar o vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para eu saber que vocês amam nosso conteúdo. Agora sim, bora pro vídeo. Ó Fox, mas você não vai incluir nós duas, afinal nós duas somos... Tá bom, só vamos pro vídeo. Os mains em Dungeon World são os personagens principais, ou seja, eles são os protagonistas do show em Gardenville. O Dandy não entra nessa categoria, porque apesar de também ser protagonista do show, ele é da categoria letal, e não um main jogável como os outros. E também os mains de evento como a Bacie, Gourd e Bobette também não entram, pois eles, apesar de serem protagonistas, eles não são tons recorrentes, já que eles aparecem uma vez por ano. Os mains que temos atualmente são Pebble, Astro, Sprout, Shelly V. E as características que eles têm em comum são o fato de que para conseguir eles, você precisa de 100% de pesquisa de seus twisteds. Possuem estrelas a mais em suas estatísticas, porque enquanto os regulares têm apenas 15 estrelas, os mains possuem 16 estrelas. Porém, apesar de uma estrela a mais, eles possuem apenas 2 corações. Eles são os únicos a terem habilidades passivas e ativas. Todos eles possuem andares com suas temáticas, com exceção do Pebble, já que ele não possui um andar para ele. Talvez futuramente ele possa ter, mas por enquanto nada confirmado. Todos eles possuem um efeito sonoro diferente dos regulares em seus balões de fala. Todos eles possuem seus antlers. E por fim, eles possuem efeitos sonoros em seus twisteds, além deles serem mais altos do que os regulares. E bom, é basicamente isso. Caso não tenha mencionado alguma característica, deixe aqui nos comentários. Agora sim, vamos apresentar eles para vocês. Vamos começar com o Pébrio. Pébrio é um pequeno toon de pedra de estimação com um modelo facetado e laterais, barriga e costas lisas. Seu corpo e cauda são cinza, enquanto suas 4 patas são de um tom de cinza mais claro. Ele tem um pequeno nariz preto e circular e grandes olhos brancos quase esbugalhados, típicos de desenho animado. E ele possui desenhos vazados em forma de trevo em ambas as bochechas, da mesma cor que suas patas, e pelo seu tamanho possivelmente ele é um cachorro de porte pequeno, tipo um pug. E digo isso por conta de seus olhos vesgos. Pébrio é um cãozinho afetuoso e brincalhão com a maioria dos toons. Ele também parece demonstrar preocupação com seu dono, de acordo com uma de suas interações com Astro. Ele obviamente não fala, mas parece ser capaz de compreendê-lo. Ele também parece se irritar facilmente, pois frequentemente rosna e late alto para os toons. No entanto, os diálogos de Astro, Gigi, Shelly e Vi com Pébrio sugerem que seus latidos funcionam como um substituto para palavras e podem transmitir significado. Pébrio parece ter problemas com o olhar fixo, de acordo com Sprout, Roger, Toodles e Vi, e os outros toons caninos, como a Qual e a Eclipse, também tem problemas com o olhar fixo, assim como ele. E assim como os cães de verdade, Pébrio gosta de brincar, de buscar e comer petiscos. E em suas estatísticas, Pébrio tem uma excelente velocidade de movimento, ótima estamina, furtividade, skill check medianos, e uma péssima velocidade de extração. Na sua habilidade ativa, Pébrio late alto para chamar a atenção dos twisteds, com o tempo de recarga de 60 segundos. Já sua habilidade passiva, ele consegue farejar os itens pelo mapa. O seu trinket antigamente ele funcionava da seguinte maneira: a cada item pegado, com exceção das cápsulas e fitas, ele te dava um bônus de velocidade de movimento. Porém, atualmente seu trinket foi nerfado, chegando no limite de apenas 40 de velocidade. O motivo dele ter sido nerfado é por conta da Bacie, já que muitas pessoas ficam distraindo o Daily utilizando a Bacie com esse trinket. E como a Coel descobriu isso, e achou que isso não teria graça porque o floor do Daily é um desafio, a Coel teve que nerfar esse trinket. Inclusive foi o início das pessoas chiparem o Daily com a Bacie. Twisted Pébrio é certamente o Twisted mais diferente de sua contraparte Toon do que qualquer outro Twisted. Ele possui um par de pernas cilíndricas de cor com pés cinza claros. Em cada pé,
Ele tem 3 garras afiadas cinza escuras. Seu torso é ligeiramente esférico, mas possui laterais visíveis, e sua cauda está conectada a ele por uma longa linha preta de ícor, assim como suas pernas. Sua cabeça está conectada por outra linha de ícor, um pouco mais espessa. Sua cabeça possui 2 orelhas, de pedra irregulares. E sério, não me pergunte da onde que veio essas orelhas. Sua boca é semelhante à de um cachorro de verdade, exceto por estar completamente preenchida com dentes caninos afiados. No entanto, ele mantém as mesmas marcas brancas em forma de trevo em suas bochechas como sua contraparte. Os olhos de Twisted Pebble são semelhantes aos de sua contraparte, sendo circulares. No entanto, seus olhos agora têm esclera vermelha, íris preta e pupilas vermelhas no centro. E apesar de não possuir nenhuma mecânica, Pebble tem uma tensão alta de 3 segundos, e é um dos Twisteds mais rápidos que existe. Bom, era rápido na verdade, pois ele ficou no chinelo após aparecer o Daily, mas como ele não é uma I, então ele não conta. Agora vamos indo para algumas curiosidades sobre o Pebble. 1. Pebble mesmo já mostrando na lore que ele é pet do Dandy, há outras indicações mostrando que o Dandy é seu dono, seja pela sua skin, ou pelo fato dele ter um trevo em sua bochecha fazendo uma referência ao Dandy. 2. Pebble e Qual são os únicos Toons a terem olhos 3D, e não, Pebble e Qual não são parentes, e que de acordo com a Quell, para os dois podem lembrar aos cachorros de Adama e o Vagabundo. 3. Pebble seria o único Toon a possuir uma língua, porém essa ideia foi descartada, mas se fosse para chutar possivelmente essa língua seria usada para uma animação do Pebble. 4. Pebble está empatado com o Haslo e Dazzlo, Shelly e Ayata como o Toon com mais skins no jogo. 5. Se você usasse a buzina junto com o latido do Pebble, a sua furtividade diminui para menos 90, e essa furtividade é quase semelhante à do Shrimpo com a diferença de menos 9. Em seguida temos o Astro. Astro é um Toon azul claro com um rosto que lembra uma lua crescente. O lado direito do seu rosto é completamente preto, com um olho branco em forma de estrela. Ele usa um cobertor azul celeste enrolado em volta do torso, que esconde seus 4 braços a ponto de serem quase invisíveis. Mesmo assim, o cobertor é curto o suficiente para revelar suas pernas, que têm a mesma cor do lado da lua crescente do seu rosto. Há uma faixa índigo que percorre horizontalmente o cobertor, logo acima da borda. Por baixo do cobertor, ele usa um short preto de comprimento médio, quase invisível devido ao cobertor que o cobre, embora versões anteriores do personagem não usassem esse short. Ele usa uma touca de dormir pendurada da mesma cor da faixa do cobertor, com detalhes em azul claro e um pompom azul claro na ponta. Astro pode não tomar a iniciativa em muitas conversas, mas interage normalmente com seus colegas Toons, sempre oferecendo uma mãozinha quando se trata de suas habilidades de manipulação de sonhos, garantindo que eles consigam o sonho que desejam. Ele aprecia paz e sossego e é um pouco tenso com qualquer coisa que interfira nesses 2 aspectos, chegando a ser reservado, mas não se incomoda com as ações de seus amigos. Pelo menos até que Connie, em particular, perturbe sua privacidade. Ele fala em um tom formal, mas pode facilmente quebrá-lo se alguém conseguir fazê-lo perder a calma. Mas por baixo de sua aparência estranhamente quieta e formal, ele pode ter um lado brincalhão e provocador, como quando sugere a Roger que ele tente se dedicar a outros hobbies usando um tom mais debochado. Em suas estatísticas Astro tem uma excelente furtividade, velocidade de extração, estamina e velocidade de movimento medianas, porém sua skill check é abaixo da média, e como habilidade sua ativa ele restaura a estamina dos Toons ao redor completamente. Enquanto sua habilidade passiva ele consegue regenerar sua estamina em 50% e também pode ver quais são os Toons com menos de 50% de estamina. Astro é o único até agora a ter seu trinquete mudado, pelo menos o como era seu trinquete, pois antigamente seu trinquete era seu gorro de dormir, e ele podia aumentar sua regeneração em 40% ao extrair uma máquina. Porém atualmente seu trinquete agora é um travesseiro de estrela, e ao invés de 40% mudou para 100%, uma mudança muito boa inclusive. Já o Twisted Astro é maior que sua contraparte Toon, como na maioria dos mains que vamos citar daqui pra frente. Ele parece estar chorando e cor, mas apenas no lado direito do rosto e ambos os olhos estão vermelhos, incluindo o olho estelar esquerdo. Seu cobertor está rasgado, revelando seus 4 braços e shorts pretos.
A ícor em seu braço direito superior, em seu braço esquerdo inferior em sua perna direita, e sua touca de dormir também é maior ao ponto dele ficar arrastando pelo chão. A parte inferior da touca está completamente coberta de ícor. E quando caminha ele leva as duas mãos ao rosto, aparentemente tentando enxugar as lágrimas. Além disso, a ponta de sua touca se contrai a cada poucos segundos quando ele está parado, e seu rosto parece ficar mais traumatizado quando ele persegue um Toon. E como habilidade, o astro pode ser bem chato para fugir dele, pelo menos dependendo da sua stamina, pois ao ver o Toon, ele usa a sua habilidade de cansaço, que faz sua stamina regenerar muito devagar. O que é péssimo para Toons com uma péssima estamina, porém mesmo que você se esconda, ao errar uma máquina ele drena metade do ícor extraído, o que também é péssimo para Toons com extração skill check péssimas, porém pode ser mais difícil de perceber se o astro está por perto devido seus passos serem quase invisíveis de se escutar. E agora vamos para algumas curiosidades sobre o astro. 1. Astro faz parte do Clube do Livro, assim como a Brittany e o Dazo. O Raso não conta porque ele não gosta disso. E inclusive Astro e Dazo são bons amigos. 2. Dandy e Astro são melhores amigos desde que eles foram criados, isso mostrado na foto de 1988, e mesmo assim ambos continuam sendo amigos mesmo após a queda de Gardenville. Porém os dois deixaram de ser tão próximos devido aos eventos e do Dandy com sua obsessão com o passado. 3. E falando no Dandy, o Astro possivelmente deve saber muitas coisas e até as mais obscuras sobre o Dandy, assim como Daily, porém é provável que o Astro saiba bem mais sobre o Dandy, já que os dois são mais íntimos. 4. Astro possivelmente já viu o Dandy em sua forma Twisted por conta das missões de sua maestria e também ao comprar o Astro, além do seu diálogo com o Pebbly, porém o Astro não fala nada sobre isso ao Dandy por ter um mau pressentimento, porém o próprio Dandy também tem medo de dizer isso ao Astro, pois ele fica com medo da amizade deles acabarem por conta disso. 5. Ele é extremamente associado ao espaço seja por conta de seu nome que é usado para descrever o espaço sideral no geral. O seu rosto ser semelhante a uma lua crescente. O fato dele ter 4 braços e ter poderes mágicos relacionados ao espaço. Inclusive há uma possibilidade não intencional de que ele possa ser um alienígena. Digo isso pois sua interação com o Dandy pode ser uma referência aos extraterrestres que ficam muito interessados na vida da Terra. E por fim ele também é bastante associado à magia, já que ele possui telecinese e oneirocinese. E um resumo rápido para caso não saiba o que é telecinese e oneirocinese. Telecinese é a habilidade de mover ou manipular objetos usando apenas a mente, sem precisar tocá-los fisicamente. E oneirocinese é o poder de controlar ou manipular sonhos. 6. Muitas pessoas já teorizavam se o Astro possuía 4 braços, por conta de sua forma Twisted e de sua interação com a Tisha, porém isso foi confirmado devido à sua pelúcia oficial, mas o motivo dele esconder possivelmente seja por conta de sua insegurança, e pra ser sincero eu queria ter 4 braços, deve ser interessante isso. Foco no vídeo Foxy, deixa sua mente imaginativa pra depois. Em seguida temos o meu irmão feio. Ops, quero dizer, o Sprout. Sprout é um morango que usa apenas um cachecol branco com finas listras rosa enrolado no pescoço e drapeado nas costas. Ele geralmente é retratado com 8 folhas simples em tom verde pastel, 3 das quais repousam sobre sua cabeça, enquanto outras 3 cobrem sua testa como uma franja, e as 2 últimas caem sobre a parte de trás de sua cabeça. Ele tem um blush vermelho escuro complementado por 3 sardas pretas em cada bochecha que lembram sementes, totalizando 6 sardas. Seus membros são de um tom rosa avermelhado, mais claro que seu torso e cabeça. Sprout é super protetor e pragmático, como demonstrado em sua habilidade passiva chamada Super Protetor. Ele frequentemente menciona Cosmo em suas interações, devido ao fato dele ser seu melhor amigo, e ambos terem interesse em culinária e confeitaria. No entanto, ao contrário de Cosmo, ele não cai em truques tão facilmente, como mostrado em sua interação com o Gigi, e ele pode ser insistente, mas com boas intenções. Ele é geralmente quieto e introvertido, especialmente quando se trata de interagir com Toons com os quais não se sente muito à vontade, e é mais aberto e animado com os Toons com quem tem mais proximidade,
Como quando está com o Cosmo ou a Ginger, embora não seja tão ingênuo, ele parece ser desastrado ou esquecido às vezes, como visto em uma gravação de TV onde ele deixa o forno sem supervisão, causando um incêndio que a Sam apaga às pressas, e mencionado em um registro em um dos andares do armazém. Isso parecia acontecer com frequência, já que Sam disse que eles estão sempre ocupados vigiando para garantir que nada pegue fogo. Isso parece se refletir em seu diálogo, já que ele pode dizer: será que eu desliguei o forno? Espero que sim. E sério, gente, uma vez quase morri de pânico quando vi a cozinha quase pegar fogo em tudo. A franqueza e a atitude pragmática de Sprout podem fazê-lo parecer severo às vezes, mas no fundo, ele é muito protetor e atencioso com os outros Toons, e em várias ocasiões, ele se preocupa com o bem-estar deles, como em seu diálogo com Louie, garantindo firmemente que ele nunca é um desperdício de nada. Esse cuidado é particularmente forte com seu melhor amigo Cosmo, com Sprout chegando ao ponto de ficar bravo quando Shrimpo afirma que odeia a comida de Cosmo. E só faltou ele dar um soco na cara desse camarão dos infernos. E em suas estatísticas, Sprout tem uma excelente estamina, uma ótima velocidade de movimento, uma furtividade mediana, mas skill check e extração abaixo da média. E como habilidade ativa, ele pode curar um Toon alvo em um coração ao custo de 100 fitas. E na habilidade passiva ele consegue ver onde estão todos os outros Toons vivos, bem como o estado de saúde atual deles. Enquanto ao seu trinket, ele salva o Toon de um ataque fatal, concedendo-lhe invencibilidade por 10 segundos, e só pode ser ativado uma vez por andar. E claro, ele não salva os Toons de ataques de Toons letais. E já é bem óbvio o motivo. Twisted Sprout, por outro lado, é diferente da sua contraparte, como na maioria dos Twisteds. Além de possuir uma paleta de cores mais desaturada, suas pernas, boca e braço esquerdo estão cobertos de icor. Seu braço esquerdo é muito maior que o outro, e possui uma grande garra feita de icor. Além disso, as folhas de seu cabelo são visivelmente mais longas e pontiagudas ao ponto de cobrir seu olho esquerdo. O tufo de folhas no topo de sua cabeça é retorcido e manchado de icor, e algumas folhas extras parecem estar crescendo atrás de seu pescoço. Seu cachecol, que ainda é branco com listras rosas, é mais longo, tem uma ponta pontiaguda coberta de icor, e parece ser senciente, como se o cachecol dele estivesse vivo. Seu olho visível é vermelho com uma pequena pupila, como a maioria dos Twisters, e parece estar chorando icor, e seu blat está borrado. E por fim, ao avistar um Toon, sua expressão fica mais triste, mostrando que ele está sofrendo muito com sua situação atual. E como habilidade, Twisted Sprout pode fazer emergir um tentáculo do chão que ao encostar neles você toma dano. Então boa sorte de você tiver um Toon extremamente lento. Indo para as curiosidades. 1. Sprout e Cosmo são tão amigos ao ponto deles terem trinquetes combinando, terem skins também combinando. O fato de que em suas formas Twisteds eles têm icor em partes opostas, suas habilidades são de cura, ambos foram otimizados na mesma atualização, e há teorias de que Twisted Sprout, em um de seus sons ele parece chamar o nome de seu melhor amigo, mesmo que de maneira distorcida. 2. Sprout é o único Toon a ter uma handler onde seu gênero é diferente do outro. 3. Sprout odeia muito seu próprio nome, pois segundo ele, seu nome soa muito nerd, e isso fica explícito em um diálogo com o Gurd, e preciso concordar com meu irmão, afinal eu odeio esse nome também, porque infelizmente esse é meu nome completo. 4. Sprout é o único Toon a conseguir intimidar o Shrimpo, ele é portanto, um dos poucos Toons que demonstra genuína raiva dele, embora seja provavelmente mais uma expressão de irritação, devido à ausência de agressão real, o que implica que Sprout já deve ter tido algum conflito anterior com Shrimpo. Segundo ele, Shrimpo tem comido os biscoitos deles, apesar de detestá-los. O Shrimpo, além de ser irritante, ele é um hipócrita. 5. Sprout era o Toon mais alto, antes de ser superado pelo Flight. No entanto, Sprout continua sendo o Mai mais alto. Isso pode refletir o fato de sua contraparte, Twisted, ser o mais alto, porém perdendo pro Dandy e Daily se eles fossem menos. 6. Sprout e Teagan estavam empatados com a habilidade mais cara, até que a habilidade de Teagan foi reduzida para 75 fitas, fazendo com que Sprout passasse a ter a habilidade mais cara, porém com a reformulação da habilidade da Ginger, ela está empatada com ele. Em penúltimo temos a Shelly.
Shelly é uma concha de amonita bege com uma abertura visível no lado esquerdo da cabeça. Ela tem blush laranja e 2 cílios inferiores sob cada olho. Usa uma saia de alças marrom escura com uma regata marrom clara por baixo. Shelly é bem extrovertida, que gosta de falar sobre seu interesse em dinossauros e outras formas de vida pré-histórica, mas também tem outros hobbies, como costura, o que é mostrado em seus diálogos com Bobette, os Proustiata. Ela é muito prestativa e gentil com os outros, como sugerido por sua habilidade ativa, possivelmente devido à influência de sua Tom Wangler ou à sua energia natural por ser extremamente animada. Ela costuma ficar surpresa e até animada quando outros Tons demonstram interesse nela, especialmente os protagonistas, como mostrado em seus diálogos com Astro, Vi, Yata, Roger e Bassie. Possivelmente porque ela frequentemente passa despercebida ou ignorada pelos outros, por razões desconhecidas. Shelly é a Toyo mais ignorada entre todos os personagens principais, e isso foi sugerido várias vezes no jogo e na descrição de sua contraparte Twisted. Isso parece perturbá-la bastante, mas ela tenta manter sua fachada otimista e positiva apesar de tudo isso, como mostram seus diálogos com TH e Tisha. Em suas estatísticas, a Shelly tem um excelente skill check, velocidade de movimento, furtividade e extração medianas, e uma estamina abaixo da média. Como habilidade ativa, ela aumenta a velocidade de extração de um Tom selecionado em 75% por 15 segundos. Já sua passiva, elas ganham um aumento de 25% na velocidade de movimento quando qualquer máquina é concluída por 10 segundos. E sobre seu trinket, ele aumenta a chance de sucesso em testes de habilidade em 25%, mas diminui o tamanho do teste em 10%. Na sua forma Twisted, Shelly tem a esclera vermelha com íris pretas e pupilas vermelhas. Sua cabeça na abertura de sua concha está vazando e cor. Ela tem um blush cor pêssego borrado e coberto por manchas de cor. E também a cor cobre seus ombros e escorre até a metade dos braços. Sua roupa consiste em uma camiseta marrom clara com um vestido marrom escuro por cima, semelhante à sua contraparte, exceto que o ícor cobre a parte inferior do vestido, juntamente com algumas manchas extras. Além do vestido está seu torso, composto por uma caixa torácica exposta semelhante à de um dinossauro, com as pontas de cada costela afiadas e manchadas de cor, e tem uma cauda óssea pontiaguda que se projeta da parte inferior do corpo, e suas pernas e toda a sua estrutura é semelhante a um dinossauro terópode, e ela fica visivelmente um pouco mais animada ao perseguir um Tom. E como habilidade, ela é muito ruim se você tiver uma extração abaixo da média ou uma extração péssima, pois ela aplica o efeito negativo a todos os Tons no andar, fazendo com que eles extraiam muito mais lentamente do que o normal, aplicando menos 25% de velocidade de extração. O nome Shelly deriva da palavra concha, já que ela é uma amonita, uma espécie extinta de molusco que vivia em uma concha, e que foi extinto há 66 milhões de anos no final do período Cretáceo. 2. A Shelly é tão esquecida ao ponto de que ela é ignorada pela maioria dos Tons. Na seção de presentes, nenhum dos bichinhos de pelúcia da Shelly havia sido vendido, com exceção de 3, mostrando que ela não é tão popular entre as crianças, e inclusive muitos até esquecem do nome da Shelly, como em seu diálogo com o Blisten, ou nesse desenho feito pelo Loe e até mesmo pelo Dandy. 3. Shelly é a primeira Toyon feminina a aparecer no ícone do jogo e a primeira Toyon em geral a aparecer ao lado de Dandy nele, e também ela é a primeira Toyon feminina a ser criada pela Delilah provavelmente. 4. O som usado para a habilidade ativa da Shelly tem origem no som de inicialização do Microsoft Windows. 5. Shelly é a segunda Toyon mais baixa e a quarta mais baixa no geral, sendo o primeiro Pebble, a terceira sendo a Tudose e o quarto Gourde. E para finalizar, temos a Vi. Vi é uma TV verde pistache com tela preta. Ela tem 2 antenas pretas com esferas cinzas no topo, sendo a antena da direita curvada em zigue-zague, e a da esquerda reta. Seu rosto é verde-limão com um sorriso confiante. Seu torso tem a mesma cor da sua cabeça de TV, enquanto sua gravata borboleta é de um tom de verde-limão um pouco mais vibrante. Seus membros são cinza escuros,
e ela possui uma cauda retrátil com um microfone na ponta. O microfone tem um cabo verde escuro com uma grade cinza. Como personalidade, a Vi é direta e franca que às vezes age com arrogância e superioridade. Ela também é lógica e quer o melhor para os outros Toons, inclusive desejando que eles se aprimorem, embora possa ser direta ao falar sobre isso. Apesar de sua atitude franca, ela demonstra se importar com os outros Toons, e sua grosseria é involuntária. Apesar de sua personalidade sarcástica e arrogante, subentende-se que ela esconde suas emoções para parecer mais confiante do que realmente é. Isso fica implícito na interação com o Cosmo, onde Vi fica na defensiva ao descobrir que ela não estava se saindo bem. Vi é uma Toon senciente e não gosta de ser vista como algo além de seu código, ou como se não tivesse emoções, como quando Roger planejava usar o conhecimento de Vi para algum propósito. É evidente que Vi não quer ser vista como uma ferramenta ou um ser sem emoções e sem consciência. No vídeo exibido no andar de Vi, há uma cena dela e de sua handler conversando sobre uma atualização que fariam nela, algo que ela detesta. Isso demonstra ainda mais suas inseguranças. Em suas estatísticas, a Vi tem uma excelente velocidade de extração, um ótimo skill check, estamina mediana, mas furtividade e velocidade de movimento abaixo da média. E como habilidade ativa, ela pode destacar todos os Twisteds e máquinas no andar por 5 segundos, e possui um tempo de recarga de 50 segundos. Já sua habilidade passiva, terá as 2 máquinas incompletas mais próximas destacadas. E sobre seu trinquete, ele conclui instantaneamente a primeira máquina, e pode extrair recursos em qualquer andar, mas somente se o número de máquinas concluídas for inferior a 50%, e o limite é de uma ativação por andar, e provavelmente é um dos trinkets mais usados por muita gente. Sobre a Twisted V, ela tem uma expressão de desdém no rosto, que se torna ainda mais irritada, com pixels vermelhos pescando, ao avistar um Toon. Quando ela pisca, seu rosto é substituído por vários sinais de alerta, com o texto ao redor dizendo, olhe para mim. Seus traços faciais e gravata borboleta são saturados em um verde natural, enquanto sua TV, torso e microfone foram alterados para um verde-limão ligeiramente mais escuro. Suas antenas permanecem as mesmas, exceto por estarem drasticamente maiores e mais caídas, fazendo com que sua antena curva pareça quebrada. Seu torso parece estar dividido, com apenas os fios cobertos de icor mantendo sua parte inferior e superior unidas. Seus pés são cobertos de icor, e seus membros são cinza com reentrâncias mecânicas, semelhantes a robôs, em um tom cinza escuro, e também revela sua cauda com um microfone no topo. E como habilidade, Posso dizer que sua habilidade é uma das mais chatas de se lidar. ela aplica um efeito de menos 25% na velocidade de movimento aos Toons perseguidos por ela, e ela recarrega isso a cada 10 segundos. E para piorar a sua segunda habilidade, ela pode exibir anúncios na tela que recarga a cada 45 segundos. 1. A Vi é apresentadora de um programa de perguntas e respostas. Subentende-se que o programa é popular entre os Toons, com alguns até mesmo competindo nele. O programa também é bastante popular entre as crianças, com alguns episódios dedicados exclusivamente a ele. A Vi é tipo um Silvio Santos, só que em forma de Toon. 2. Ao ser atingida, o rosto de Vi muda para uma tela azul com a mensagem reiniciando, porém isso muda dependendo da skin que você esteja usando. 3. Vi parece estar infeliz porque Scraps continua ganhando todos os seus prêmios em programas de jogos, e provavelmente seja porque a Vi esconde quaisquer outras emoções que esteja sentindo, mantendo sua personalidade sarcástica e arrogante. 4. Vi parece não gostar de Dandy, e isso fica ainda mais evidente em uma de suas interações com Sprout, onde ela diz que tenta discutir com Dandy. Outra prova de sua atitude negativa em relação a Dandy está em uma de suas falas finais. Aposto que Dandy não conseguiria fazer isso. Além disso, ao comprar a Vi, o Dandy diz apenas a Vi, mostrando seu desconforto por ela. No evento de Páscoa, o ovo de Páscoa com a temática da Vi está na lata de lixo na loja do Dandy. E a Vi faz o mesmo no seu mapa, onde tem uma pelúcia do Dandy no lixo. E por fim, na animação da despedida do Gurd, a Vi afasta a pelúcia do Dandy e coloca a sua no lugar. 5. A Vi e a Scraps têm um dos diálogos mais longos com 7 falas. 6. Glisten tem muitas semelhanças com a Vi, seja pela postura, por ambos terem microfone, ambos têm um laço em seus corpos e também pelas suas expressões. Porém, Glisten tem muita inveja da Vi devido ele querer ter um programa que fizesse sucesso como a Vi. E como a Vi com seu egoísmo, ela diz que ele não conseguiria ter sucesso como ela, mesmo se ele tentasse. 7. Além de Dandy, ela também não gosta da Tisha, não se sabe bem o motivo, provavelmente seja por conta da Tisha ter várias ligações com água devido à limpeza, e como a Vi é um computador ela tende a não se aproximar dela,
e o mesmo vale pro fim, pois ele também tem ligação com água por ele ser um aquário. 8. A Vi tem uma certa dificuldade de elogiar os Twins sem parecer indireto, e isso é mostrado em sua interação com a Britney. Agora vamos para as teorias, e lembrando que nem eu e nem a Foxy somos tão boas em fazer teorias, e caso tenha uma teoria diferente ou algo que não faz sentido vocês podem colocar aqui nos comentários. Como muitos de vocês sabem, uma das coisas curiosas é de saber o porquê os Twisted Minds são maiores que os regulares. Alguns podem até dizer que é devido ao fato de que por eles serem mains, eles podem ter sido feitos com mais cor, o que explica o fato deles serem maiores, além de que seus corpos a maior parte deles são cobertos de cor. Porém uma teoria que possa fazer muito sentido é que eles podem ser os Twins que carregam mais sentimentos negativos, inclusive vamos ver as causas do que levou a eles serem Twisted. Astro, por exemplo, ele tem uma expressão como se estivesse chorando, e o possível motivo está em sua descrição em sua forma Twisted, onde diz assim: um dos personagens principais em Dandy's World, dominado pela culpa e pelo desespero, este perverso desconta sua dor nos outros. É provável que Astro tenha tentado ajudar os Twins, porém ele não parava para pensar em como ele se sente naquele momento, e isso o sobrecarregou tanto que ele enlouqueceu, pois os Twins podem virar Twisted a partir de sentimentos negativos, e o Astro por carregar essa sobrecarga excessiva ele enlouqueceu, tanto é que essa sobrecarga foi tanta que fez com que ele ficasse maior, e inclusive isso explica o porquê o Astro não tem machucados. Os Prout, embora não tenha uma possível causa em sua descrição, é provável que ele não só tenha ficado sobrecarregado, mas também por conta de seu amigo Cosmo, porque os Prout, assim como o Astro, ele se preocupa demais com os outros, principalmente no bem-estar deles, e isso possivelmente pode ter feito ele ficar sobrecarregado. E sobre o Cosmo, ele possivelmente estava junto com os Prout, e devido a ele ter se tornado Twisted, os Prout se sentiu culpado de não ter salvado seu melhor amigo, tanto é que ele tenta chamar o nome dele também, ele está chorando muito, ou seja, ele virou Twisted não apenas por sobrecarga, mas também por ele não ter conseguido salvar alguém que ele amava bastante. A Sally é bem óbvio que ela não só enlouqueceu, mas também foi atacada por algum Twisted, devido às suas pernas serem feitas por puro e cor, e inclusive na sua descrição diz o seguinte: uma das personagens principais, completamente ignorada por todos ao seu redor quanto a sua existência enfurece. O que mostra que a Shelly acabou sendo atacada pelos Twisteds e ninguém veio ajudar ela, por conta dela ser a Toyo mais esquecida, e por conta disso a Shelly enlouqueceu de vez, e inclusive possivelmente o efeito de confuso pode ser porque devido aos Twins não lembrarem da Shelly é provável que eles fiquem confusos. Mas lembrando que é só minha teoria. Já havia um caso meio curioso, pois caso não se lembrem, a Vi seria substituída por uma versão melhorada dela, e mesmo que a Verônica tenha tentado impedir que substituísse a Vi, a chance de que isso não deu certo seja muito alta, então é provável que a Twisted Vi seja a Vi original, e sobre como ela se tornou Twisted, é provável que ela tenha sido atacada, devido ao seu corpo está quase meio partido, então a Vi não só foi atacada, mas também enlouqueceu por conta da sua substituição por uma versão melhorada dela. Bom, eu não gosto tanto da Vi, mas confesso que tive pena dela. Já o Pebble é muito difícil de saber como ele se tornou um Twisted, mas em sua descrição de sua forma Twisted diz o seguinte: este Twisted feroz não hesitará em fazer o que for preciso para defender seu dono e proteger seu território, extremamente perigoso devido à sua imensa velocidade e visão extrema. Então o Pebble não queria proteger apenas seu lugar, mas também proteger seu dono, o Dandy. Porém sua agressividade foi tanta que isso fez ele se descontrolar e se tornar um Twisted. Mas ainda assim, apesar dessa suposição, ainda assim é muito difícil saber o que pode ter acontecido com ele. E você, o que vocês acham que pode ter acontecido com ele? Deixe aqui nos comentários suas teorias para eu saber.
Bom, é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo, e caso a gente tenha falado alguma coisa que a gente não falou no vídeo, vocês podem comentar aqui embaixo. E comentem qual é o main favorito de vocês aqui nos comentários. E não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais vídeos, e nos vemos no próximo vídeo.